Polícia Penal, Regulamento Disciplinar Prisional, Título 4, REMP, Índice, artigos 3 a 20. Regulamento e normas de procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Título 4 do Regulamento Disciplinar 3.1 das Disposições Gerais. Artigo 614. A inclusão do protocolo de apuração de faltas disciplinares neste regulamento geral destina-se a fixar nas unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais normas básicas de conduta e disciplina dos presos, bem como seus direitos e deveres. Parágrafo 1º. Estão sujeitos ao regulamento disciplinar os condenados à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, bem como o preso provisório e o que se encontra sob monitoração eletrônica, sendo que este último apenas no que couber. Parágrafo 2º. Também estão sujeitos à disciplina carcerária os presos sob a guarda ou custódia de servidores da Subsecretaria de Administração Prisional ou de outras autoridades e seus agentes, nos seguintes casos. Inciso 1º. Durante a sua movimentação fora da unidade prisional. Inciso 2º. Durante o seu internamento em unidades de saúde e... Inciso 3º. Durante as audiências perante autoridades administrativas, legislativas ou judiciárias. Artigo 615. A disciplina consiste no cumprimento da ordem, na obediência às determinações das autoridades e no desempenho do trabalho. Artigo 616. Toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções serão imediatamente lançadas no sistema de informação, assim como o elogio e a recompensa por ele recebida. Artigo 617. O preso que, de qualquer modo, concorra para a prática de infração disciplinar incide na pena a ela combinada na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Parágrafo 2º. Nas faltas graves e violação por monitoração eletrônica, o diretor-geral as representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1º, 125 e 127 da Lei 7.210, de 11 de 7 de 1984. Artigo 618. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Artigo 619. O condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório e em monitoração eletrônica, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares da Subsecretaria de Administração Prisional. Artigo 620. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança e ao monitoramento eletrônico no que couber o disposto neste regulamento. 3.2. Dos deveres e dos direitos. 3.2.1 dos deveres. Artigo 621. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução de pena ou da medida de segurança. Artigo 622. Constitui deveres do preso. Parágrafo 1º. Permanecer na unidade prisional até a sua liberação. Parágrafo 2º. Manter comportamento disciplinado e cumprir fielmente a sentença que lhe foi imposta. Parágrafo 3º. Respeitar as normas do regime prisional estabelecidas por leis, decretos, resoluções e portarias. Parágrafo 4º. Observar atitude de obediência com o servidor e respeito e urbanidade com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Parágrafo 5º. Manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Parágrafo 6º. Executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. Parágrafo 7º. Manter atitude de submissão,
a sanção disciplinar imposta. Parágrafo 8º. Indenizar os danos causados à administração da unidade prisional. Parágrafo 9º. Observar a higiene pessoal e o asseio da cela ou alojamento. Parágrafo 10. Conservar os objetos de uso pessoal e ou tornozeleira eletrônica. E parágrafo 11º. Indenizar o Estado, quando possível, das despesas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 3.2.2 dos direitos. Artigo 623. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, do preso provisório e ao submetido à medida de segurança. Artigo 624. São direitos do preso os direitos civis, os sociais e os especificamente prisionais. Artigo 625. O preso conservará todos os direitos que não haja perdido ou não lhe tenham sido suspensos por força de lei, sentença ou ato administrativo. Artigo 626. Os direitos prisionais derivam da relação jurídica constituída entre o preso e a administração prisional. Artigo 627. Constitui-se direitos do preso. Parágrafo 1º. Receber uniforme e alimentação suficiente. Parágrafo 2º. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Parágrafo 3º. Constituir um pecúlio. Parágrafo 4º. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, estudo, descanso e recreação. Parágrafo 5º. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 6º. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e psicológica, conforme as normas vigentes. Parágrafo 7º. Ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo. Parágrafo 8º. Receber seu advogado e ou defensor público e com ele conferenciar reservadamente nos dias e horários determinados. Parágrafo 9º. Ser visitado por seu cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados e em conformidade com o que estabelece este regulamento. Parágrafo 10. Ser chamado e identificado pelo nome. Parágrafo 11º. Não sofrer tratamento desigual, salvo quando as exigências da individualização da pena. Parágrafo 12º. Ser ouvido pela direção da unidade prisional, onde estiver recolhido nos dias úteis e horários estabelecidos. Parágrafo 13º. Peticionar às autoridades em defesa de direito, conforme as normas vigentes. Parágrafo 14º. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a segurança, a moral e os bons costumes. Parágrafo 15º. Receber anualmente do juiz da execução o levantamento de pena a cumprir. Parágrafo 16º. Saída diária da cela para banho de sol por no mínimo 2 horas. Parágrafo 17º. Receber, ao ser recolhido na unidade prisional, todas as informações sobre seus direitos, deveres, concessões e demais orientações sobre o seu modo de agir e, parágrafo 18º, não sofrer discriminação de qualquer natureza. Parágrafo único. Os direitos previstos no inciso 5, 9 e 16º deste artigo poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor-geral, ouvido o Conselho Disciplinar
pelo prazo de até 30 dias, devendo ser a decisão informada ao juiz de execução. Artigo 628. A assistência à saúde poderá ser prestada na unidade prisional ou fora dela, quando o estabelecimento não estiver aparelhado para provê-la. 3.2.3. Dos benefícios. Artigo 629. São benefícios. Parágrafo 1º. O elogio e, parágrafo 2º, a concessão de regalias. Artigo 630. As concessões de benefícios têm em vista a não ocorrência de faltas disciplinares, o comportamento do preso, sua colaboração com a disciplina e a sua dedicação ao trabalho e ao estudo. Artigo 631. A Comissão Técnica de Classificação por proposta escrita de diretor ou funcionário da unidade prisional avaliará a concessão do elogio ao preso que se destacar, bem como o comportamento do preso. Parágrafo único. A publicidade do elogio deverá levar em conta a integridade física do preso. Artigo 632. O diretor-geral da unidade prisional, levando em consideração a conduta e disciplina do preso, poderá fazer as seguintes concessões e regalias. Parágrafo 1º. Visitas extraordinárias. Parágrafo 2º. Participação em práticas e espetáculos educativos e recreativos promovidos pela unidade prisional, tais como: a. Frequência à prática de esportes no âmbito da unidade prisional. B. Assistir a espetáculos artísticos, culturais ou de entretenimento e C. Utilização da biblioteca ou empréstimo de livros para serem lidos na própria cela para os presos que não estudam. Parágrafo 3º. A utilização de aparelhos de rádio e televisão de propriedade do preso na própria cela nos termos deste regulamento. Artigo 633. Os benefícios serão gradativos e relacionados ao índice de aproveitamento das atividades escolares e laborativas, ao grau de adaptação social e ao comportamento do preso. Artigo 634. Os benefícios não se aplicam ao preso incluído no regime disciplinar diferenciado ou àquele que estiver cumprindo qualquer sanção disciplinar. 3.3. Das normas disciplinares e sanções. 3.3.1. Das faltas disciplinares. Artigo 635. São faltas disciplinares todas as ações e omissões que infringem este regulamento. Artigo 636. Quando em um mesmo ato ocorrerem mais de uma falta, estas deverão ser julgadas na mesma sessão, aplicando-se cumulativamente a sanção. Artigo 637. Quando houver mais de uma falta, cometida em momentos distintos, o julgamento se fará em sessões distintas. Parágrafo 1º. Quando a soma das sanções ultrapassar 30 dias, o infrator deverá cumprir 30 dias de isolamento com intervalo de 10 dias de convívio geral para posterior cumprimento da sanção remanescente. Parágrafo 2º. O período de isolamento sucessivo não poderá ser superior ao previsto no artigo 52, parágrafo 1 da Lei Federal nº 7.210, de 1984. Artigo 638. Sempre que a falta disciplinar constituir fato delituoso, o diretor-geral da unidade prisional deverá comunicá-la imediatamente à autoridade policial, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível. Artigo 639. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em leves, médias e graves. Artigo 640. São consideradas faltas disciplinares leves as seguintes. Parágrafo 1º. Utilizar bem material, ferramenta ou utensílio da unidade prisional sem a devida autorização. Parágrafo 2º. Transitar pelas dependências da unidade prisional, desobedecendo às normas estabelecidas. Artigo 3º. Retirar a atenção de outros presos propositadamente durante estudo ou quaisquer outras atividades. Artigo 4º. Recusar a assistir aula ou executar tarefa escolar sem razão justificada. Parágrafo 5º. Descuidar da higiene pessoal. Parágrafo 6º. Estar indevidamente trajado e... Parágrafo 7º. Estender, lavar ou secar roupa em local não permitido. Parágrafo único. Na reincidência, em 3 ou mais faltas leves, o Conselho Disciplinar apreciará e julgará a possibilidade de aplicação de 1 a 10 dias de isolamento, observado o prazo previsto no artigo 661 deste regulamento.
Artigo 641. São consideradas faltas disciplinares médias as seguintes. Parágrafo 1º. Praticar ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal. Parágrafo 2º. Descumprir as normas do sistema prisional ou as normas internas da unidade prisional devidamente homologadas pela Secretaria de Administração Prisional, desde que tenha sido dado prévio conhecimento ao preso. Parágrafo 3º. Impedir, retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente qualquer procedimento. Parágrafo 4º. Receber, confeccionar, portar ou concorrer para que haja, em qualquer local da unidade prisional, objetos ou instrumentos que, embora inofensivos, assemelhem-se em aparência a objetos ou instrumentos que possam ofender a integridade física de outrem ou atentar contra a segurança da unidade prisional. Parágrafo 5º. Utilizar meios escusos para envio de correspondência. Parágrafo 6º. Manter comunicação proibida quando no cumprimento de sanção disciplinar. Parágrafo 7º. Fabricar, portar, possuir, ingerir ou fornecer bebida alcoólica ou qualquer tipo de substâncias entorpecentes que não configure drogas ilícitas. Parágrafo 8º. Utilizar medicamento não prescrito ou, quando prescrito, de forma indevida. Parágrafo 9º. Ter consigo, guardar ou entregar qualquer quantia em dinheiro. Parágrafo 10º. Comercializar, dentro da unidade prisional, qualquer tipo de material ou objeto. Parágrafo 11º. Entregar ou receber objeto de qualquer natureza sem a devida autorização. Parágrafo 12º. Trocar, entrar ou permanecer em outra cela sem autorização. Parágrafo 13º. Simular doença ou estado de precariedade física para obter algum tipo de vantagem. Parágrafo 14º. Reter ou permitir a permanência de visita além do horário fixado. Parágrafo 15º. Descuidar da higiene das dependências da unidade prisional ou jogar no pátio, no corredor, na cela ou no alojamento objetos ou substâncias de qualquer natureza. Parágrafo 16º. Descumprir, em regime semiaberto, bem como no gozo de benefício de trabalho externo e saída temporária, as condições prescritas e as normas impostas. Parágrafo 17º. Desobedecer à prescrição médica ou recusar o tratamento necessário quando houver risco de morte, perigo de contágio ou qualquer risco à saúde dos demais presos e servidores da unidade prisional, desde que não constitua crime doloso. Parágrafo 18º. Deixar de usar o uniforme e, parágrafo 19º, nos casos de monitoração eletrônica, descumprir as instruções contidas no documento de acolhida no ato da admissão. Artigo 642. São consideradas faltas disciplinares graves as seguintes. Parágrafo 1º. Praticar ato constitutivo de crime doloso. Parágrafo 2º. Incitar movimento de subversão da ordem ou da disciplina ou dele participar. Parágrafo 3º. Fugir. Parágrafo 4º. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Parágrafo 5º. Provocar acidente de trabalho. Parágrafo 6º. Descumprir em regime aberto as condições prescritas e as normas impostas. Parágrafo 7º. Desobedecer ao servidor e desrespeitar a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Parágrafo 8º. Recusar a execução de trabalho, das tarefas e das ordens recebidas e, parágrafo 9º, ter consigo, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Artigo 643. A falta mais grave absorve a menos 3.3.2 das medidas cautelares. Artigo 644. O diretor-geral da unidade prisional pode determinar, por ato motivado, o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias.
Parágrafo único. O isolamento preventivo só é possível quando houver indícios fundamentados da iminência ou do cometimento de infração disciplinar grave, bem como para assegurar a disciplina, a integridade física dos custodiados, a segurança da unidade prisional. Artigo 645. A medida cautelar pode ser aplicada pelo diretor-geral de ofício ou a pedido do custodiado quando houver risco à sua integridade física ou moral. Parágrafo 1º. A Subsecretaria de Administração Prisional deverá adotar providências necessárias para a garantia da segurança coletiva e individual dos custodiados que estiverem submetidos a medidas cautelares. Parágrafo 2º. A medida será sempre reversível quando cessada a ameaça ou a requerimento do custodiado. Artigo 646. O preso, em cumprimento de medida cautelar, deverá ser separado do convívio geral. Artigo 647. O tempo de isolamento preventivo do infrator será sempre computado na sanção disciplinar aplicada. 3.3.3 das sanções disciplinares. Artigo 648. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Artigo 649. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamento. Artigo 650. São proibidos, como sanções disciplinares, os castigos corporais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como toda punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Artigo 651. Aplicam-se aos presos infratores as seguintes sanções disciplinares. Parágrafo 1º. Advertência verbal. Parágrafo 2º. Repreensão. Parágrafo 3º. Suspensão ou restrição de direitos, vide artigo 627, parágrafo único deste regulamento. Parágrafo 4º. Isolamento na própria cela ou, quando se tratar de preso que esteja em cela coletiva, em local adequado, respeitadas as possibilidades das unidades prisionais, dadas as características físicas de cada uma. Parágrafo 5º. Inclusão no regime disciplinar diferenciado, conforme disposição legal. Artigo 652. As sanções dos incisos 1 ao 4º do artigo 633 deste regulamento serão aplicadas por ato motivado do diretor-geral da unidade prisional, ouvido o conselho disciplinar, e a do inciso 5º por prévio e fundamento despacho do juiz competente. Parágrafo único. A motivação para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado, elaborado pelo diretor-geral da unidade prisional ou pelas superintendências de segurança prisional e de articulação institucional e gestão de vagas ou da Subsecretaria de Administração Prisional. Artigo 653. A unidade prisional que não possuir cela própria para o cumprimento da sanção deverá providenciar uma cela de isolamento que deverá ter as mesmas condições das celas comuns, com higiene, aeração e iluminação satisfatórias, bem como a assistência material. Artigo 654. Consideram-se sanções administrativas que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente com as sanções previstas no artigo 651 deste regulamento. Parágrafo 1º. Perda ou suspensão de regalias conforme disposições deste regulamento. Parágrafo 2º. Suspensão de visitas concedidas em caráter de regalias e, parágrafo 3º, retenção de objetos. Parágrafo único. Os objetos retidos em virtude de sanção disciplinar, que não forem restituídos, deverão ficar à disposição da família, conforme regulamentação da Secretaria de Administração Prisional. 3.3.4 do Regime Disciplinar Diferenciado, RDD. Artigo 655. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar subversão da ordem
ou da disciplina interna e sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Parágrafo 1º. Durante máxima de 365 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Parágrafo 2º. Recolhimento em cela individual. Parágrafo 3º. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas e, parágrafo 4º, o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diária para o banho de sol. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e para a segurança da unidade prisional ou da sociedade. Parágrafo 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou condenado sobre o qual recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilhas ou bando. Artigo 656. Observar-se-á, quando da introdução do regime disciplinar diferenciado, no mínimo, os seguintes aspectos. Primeiro, sistema de rodízio mensal entre os agentes de segurança penitenciários que entrem em contato direto com os presos provisórios e condenados. Segundo, normas que assegurem o sigilo e demais dados pessoais dos agentes de segurança penitenciários lotados nas unidades prisionais de segurança máxima. Terceiro, critérios restritivos de acesso dos presos provisórios e condenados aos meios de comunicação e de informação e, quarto, normas que disciplinem o cadastramento e agendamento prévio das entrevistas dos presos provisórios ou condenados com seus advogados, regularmente constituídos nos autos da ação penal ou processo de execução criminal conforme o caso. Artigo 657. No caso de motim, apurada a autoria, o diretor-geral da unidade prisional, se julgar necessário, e com anuência da autoridade administrativa competente, providenciará a transferência do preso, comunicando-a ao juiz competente no prazo de 24 horas. 3.3.5 da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 658. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3º e 4º do artigo 651 deste regulamento. Artigo 659. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exercer a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Artigo 660. Todo isolamento deverá ser sempre comunicado ao juiz competente. Artigo 661. As sanções disciplinares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Artigo 662. São circunstâncias que atenuam a sanção. Inciso 1º. Ausência de falta anterior. Inciso 2º. A pouca importância da participação do preso na falta. Inciso 3º. A confissão espontânea. Inciso 4º. Colaboração para a elucidação da falta e, inciso 5º. Ter cometido a falta por motivo relevante, valor social ou moral. Artigo 663. São circunstâncias que agravam a sanção. Inciso 1º, a reincidência. Inciso 2º, a coação ou indução de outros presos à prática da falta. Inciso 3º, a prática de falta pelo preso em virtude de confiança nele depositada. Inciso 4º, a ação em concurso com outro preso e, inciso 5º, a prática da falta em local público. Parágrafo único. Será considerado reincidente o preso que tiver cometido qualquer outra falta disciplinar. Artigo 664. Extingue-se a punibilidade da ação disciplinar no âmbito administrativo
no prazo de 12 meses a partir da data do conhecimento do parágrafo 1º. Nos casos de fuga, interrompem-se os prazos da extinção da punibilidade na data de sua ocorrência, voltando a contar a partir da data da recaptura do preso. Parágrafo 2º. No caso de recaptura do preso, a unidade prisional deverá comunicar imediatamente ao juiz competente, à Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas e à unidade prisional na qual o preso se encontrava recolhido por ocasião da fuga, solicitando o prontuário e demais documentações necessárias a fim de se instaurar o procedimento disciplinar. Parágrafo 3º. Na situação prevista no artigo 2º deste artigo, não serão solicitados prontuários e ou outros documentos quando por ocasião da implantação do SIGPRI, SIGPR, já estiverem devidamente digitalizados e inseridos no sistema. Artigo 665. A execução da sanção disciplinar será suspensa por motivo de saúde quando o órgão médico do sistema prisional assim o aconselhar, em parecer acolhido pelo diretor-geral da unidade prisional. Artigo 666. Será assegurado ao preso, na execução de pena disciplinar de isolamento, o banho de sol após o cumprimento de, no mínimo, 1/3 da sanção, fato condicionado ou ao seu bom comportamento e a critério do diretor-geral. Artigo 666. Será assegurado ao preso, na execução de pena disciplinar de isolamento, o banho de sol após o cumprimento de, no mínimo, 1/3 da sanção, fato condicionado ao seu bom comportamento e a critério do diretor-geral. Artigo 666. É isento de sanção disciplinar o preso que praticar a falta em consequência de alteração comprovada de saúde mental. Parágrafo único. Na hipótese de cometimento de falta disciplinar por preso internado em unidade médico-prisional para cumprimento de medida de segurança e tratamento psiquiátrico temporário, a unidade deverá, inciso, manter o preso provisoriamente isolado à disposição do profissional responsável pelo seu tratamento, resguardando a integridade física dos demais pacientes. Inciso 2º. Providenciar para que o profissional responsável pelo tratamento do preso emita parecer sobre suas condições clínicas e mentais e, inciso 3º, encaminhar a ocorrência ao Conselho Disciplinar ou à Comissão Técnica de Classificação para que, com fulcro no parecer médico, deliberem sobre o fato. 3.3.6 da graduação das sanções disciplinares. Artigo 668. A sanção será correspondente à falta cometida, devendo ser observadas as atenuantes e as agravantes. Artigo 669. É vedada a total incomunicabilidade do custodiado durante o isolamento. Parágrafo único. Durante o isolamento, são garantidos todos os direitos, ressalvado o disposto no artigo 624, parágrafo único deste regulamento. Artigo 670. São sanções disciplinares leves. Inciso 1º, advertência verbal e, inciso 2º, repreensão. Artigo 670. Consideram-se sanções disciplinares médias. Inciso 1º, suspensão ou restrição de direitos e, inciso 2º, isolamento na própria cela ou local adequado por um período de 10 dias até 20 dias, cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por igual período. Artigo 672. Consideram-se sanções disciplinares graves. Inciso 1º, o isolamento na própria cela ou em local adequado por um período mínimo de 21 dias até 30 dias, cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por igual período e, inciso 2º, inclusão no regime disciplinar diferenciado, conforme previsto neste regulamento. 3.4 do Processo Administrativo Disciplinar. 3.4.1 dos princípios e disposições legais. Artigo 673. O procedimento administrativo disciplinar PAD, que trata regulamento, segue o ritmo sumaríssimo, orientando-se pela oralidade, economia processual, celeridade e exercício da ampla defesa e contraditório. Artigo 674. O procedimento administrativo disciplinar deverá ser concluído em 30 dias, contado da data do fato.
Parágrafo 1º. Não concluído no prazo, o procedimento disciplinar poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, devendo o secretário do Conselho Disciplinar, por meio de pedido fundamentado e relatório das diligências realizadas, solicitar a prorrogação ao diretor-geral. Parágrafo 2º. Quando forem solicitadas diligências, interrompe-se o prazo previsto no caput deste artigo até a sua conclusão. 3.4.2 da instauração do procedimento administrativo disciplinar. Artigo 675. Havendo indícios da falta disciplinar, será lavrado comunicado interno relatando os fatos para que seja instaurado o procedimento disciplinar visando a sua apuração. Inciso 1º. O servidor que presenciar ou tiver ciência do cometimento de qualquer infração disciplinar deverá providenciar a formalização do comunicado com a descrição detalhada dos fatos, individualização dos envolvidos e rol de testemunhas. E, inciso 2º, havendo concorrência de 2 ou mais presos, deverá ser lavrada apenas uma ocorrência interna contendo a identificação de todos os possíveis envolvidos. Parágrafo único. A emissão de juízo de valor depreciativo ou quaisquer informações passionais torna inepto o comunicado. Artigo 676. Formulada e registrada a ocorrência, o coordenador de segurança deverá submetê-la de imediato ao diretor de segurança, que a encaminhará ao diretor-geral, que decidirá a respeito. Inciso 1º. Sempre que houver indícios de cometimento de ilícito penal, deverá ser lavrada a ocorrência policial, sem a qual a falta administrativa não poderá ir a julgamento pelo Conselho Disciplinar. Inciso 2º. Em caso de agressão, a vítima e o autor deverão ser encaminhados à autoridade policial para a expedição da guia de encaminhamento para exame de corpo de delito. Artigo 677. O diretor-geral, ao receber o comunicado interno, proferirá despacho motivado no prazo de 24 horas ou, no máximo, no primeiro dia útil subsequente, em caso de feriado e ou final de semana, determinando: inciso 1º, o arquivamento quando a conduta não estiver prevista como falta disciplinar ou quando não existir indícios suficientes de sua autoria. Inciso 2º, a instauração do procedimento disciplinar decidindo sobre: a. capitulação da falta disciplinar, b. isolamento preventivo do infrator, c. a comunicação ao juiz competente tanto da instauração do procedimento quanto do isolamento do faltoso e remeter o procedimento administrativo disciplinar para o secretário do Conselho Disciplinar, que dará sequência ao processo. Artigo 678. Havendo necessidade de apuração formal, o diretor-geral encaminhará imediatamente ao secretário do Conselho Disciplinar, para os devidos fins, a documentação de que já dispõe, comunicando no primeiro dia útil subsequente ao juiz competente quanto à instauração do procedimento administrativo disciplinar. Artigo 679. O procedimento administrativo disciplinar deverá ser instruído pelo secretário com os seguintes documentos. Inciso 1º, comunicado interno com o despacho do diretor-geral. Inciso 2º, boletim de ocorrência policial em caso de ilícito penal. Inciso 3º, cópia da guia de encaminhamento para exame de corpo de delito quando for o caso. Inciso 4º, termo de declaração dos envolvidos, autor, vítima e testemunha e, inciso 5º, cópia de ofício dando ciência à Defensoria Pública ou advogado constituído sobre a instauração do procedimento disciplinar e respectivos prazos. Artigo 680. Durante a oitiva, deve ser perguntado ao preso se o mesmo possui advogado constituído. Parágrafo 1º. Na existência de advogado constituído e sendo interesse do preso o acompanhamento na oitiva, deverá ser o advogado intimado para comparecer ao procedimento em data marcada pela unidade prisional. Parágrafo 2º. O não comparecimento
implicará na designação do analista técnico-jurídico da unidade prisional para o acompanhamento. Artigo 681. A unidade prisional viabilizará a comunicação com o advogado constituído por meio do Núcleo de Assistência Social. Na ausência do advogado constituído ou da Defensoria Pública, a defesa será feita ANEDS ATJ. Parágrafo 1º. A defesa terá o prazo de 5 dias úteis para manifestação, requerer diligências e ou arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. Caso tenham sido requerido diligências e ou oitivas das testemunhas, a defesa será informada sobre a sua conclusão e terá 3 dias úteis para concluir a defesa. Artigo 682. O infrator não será submetido à sessão de julgamento sem a presença de advogado constituído ou defensoria pública ou, na ausência destes, do ANEDS ATJ da unidade prisional. Parágrafo 1º. Na ausência do advogado constituído, será remarcada uma nova sessão. Parágrafo 2º. Caso o advogado constituído não compareça à segunda sessão de julgamento, a Defensoria Pública será notificada e, na ausência dela, a defesa será realizada pelo ANEDS ATJ da unidade prisional. Artigo 690. O preso será retirado da cela para que ocorra a votação pelos membros do Conselho Disciplinar. Parágrafo único. Durante a votação, a defesa e os membros do Conselho não poderão interferir ou expressar opinião de modo a não interferir ou tumultuar o julgamento. Artigo 691. Havendo arguição para desclassificação da falta, haverá votação pelos membros votantes do Conselho, que decidirão por maioria simples em favor ou contra a desclassificação da falta. Artigo 692. Os membros votantes do Conselho decidirão por maioria simples pela absolvição ou condenação do preso. Parágrafo único. A votação será oral e reduzida a termo em ata. Artigo 693. O Conselho Disciplinar absolverá o preso desde que reconheça: inciso 1º, não existir prova do cometimento da infração. Inciso 2º, está provado que o preso não participou do fato, havendo dúvida da sua participação ou o fato não está previsto como falta disciplinar. Inciso 3º, prescrição da infração de acordo com o artigo 664 deste regulamento. Parágrafo único. Também será absolvido o preso que tenha praticado a falta. Inciso 1º, por legítima defesa própria ou de terceiros. Inciso 2º, em cumprimento de ordem não manifestamente ilegal. Inciso 3º, em situação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação irresistível e, inciso 4º, em razão do estado de necessidade. Artigo 695. O presidente do Conselho Disciplinar, nas sanções de isolamento e restrição de direitos, obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. A dosimetria da sanção disciplinar partirá das punições mínimas previstas nos artigos 671 e 672 deste regulamento e, inciso 2º, aplicam-se as atenuantes e as agravantes. Parágrafo 1º. As atenuantes e as agravantes possuem o mesmo valor, devendo a pena ser aumentada ou diminuída em 2 dias para cada atenuante e agravante. Segundo parágrafo. Na hipótese do curso de infrações disciplinares, aplica-se a pena da mais grave, somando para a outra infração no caso de falta grave 5 dias, falta média 3 dias e para falta leve 2 dias, observando-se sempre o limite máximo de 30 dias de isolamento. Artigo 696. Após a sessão de julgamento, o Conselho Disciplinar terá o prazo de 3 dias úteis para concluir os procedimentos e demais providências cabíveis. Parágrafo único. A unidade prisional deverá comunicar aos familiares credenciados para visitar, por qualquer meio de contato ou motivo, a duração da sanção, bem como sobre eventual suspensão de visita e o período, consignando no procedimento a identificação e parentesco da pessoa que receber a informação. 3.4.4.
do recurso disciplinar. Artigo 697. A parte que insurgir quanto ao resultado do conselho disciplinar poderá solicitar a reconsideração no prazo de 10 dias. Artigo 698. O recurso de que trata o artigo anterior será dirigido ao diretor da Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional, DAGE, da Superintendência de Atendimento ao Preso, SAP, que terá o prazo de 10 dias úteis a contar da data do recebimento para decidir sobre o recurso, podendo ser conferido caráter devolutivo ou suspensivo, conforme o caso, bem como comunicando imediatamente sua decisão devidamente fundamentada à parte recorrente, que assinará cópia a ser juntada aos autos de apuração. Parágrafo único. Nas decisões dos pedidos de reconsideração, não poderá haver aumento de pena. Artigo 699. Não caberá reiteração da solicitação de reconsideração. Contudo, o preso poderá requerer a revisão da punição sofrida junto à Superintendência de Segurança Prisional no prazo máximo de 10 dias úteis contado da ciência da decisão, observadas as hipóteses previstas no artigo 679 deste regulamento. Artigo 700. Somente após tornar-se definitiva será a punição registrada no prontuário do preso. Das disposições finais. Artigo 701. Os procedimentos referentes à monitoração eletrônica serão definidos em resoluções específicas, sendo aplicadas de forma subsidiária às normas disciplinares deste regulamento. Artigo 702. Os procedimentos referentes à monitoração eletrônica serão definidos em resoluções específicas, sendo a aplicação do REDPRI subsidiária. Artigo 703. Nos casos omissos, o diretor penal e o processual serão fontes subsidiárias deste regulamento, bem como as normas constitucionais e os princípios gerais do direito. Artigo 704. As dúvidas surgidas na aplicação deste regulamento serão solucionadas pela Subsecretaria de Administração Prisional. Artigo 705. A Subsecretaria de Administração Prisional deverá adotar providências necessárias para a garantia da segurança coletiva e individual dos presos que estiverem sob a sua custódia. Artigo 706. Todos os atos privativos do diretor-geral descritos nesse regulamento são exercidos obrigatoriamente quando de sua ausência pelo seu substituto indicado formalmente.